paz do Senhor para vocês que têm nos acompanhado. Obrigado por sua companhia, queridos professores, professoras, alunos, crianças. Que Deus abençoe vocês. Agradeço de coração pelo seu joinha, seu comentário, por ter se inscrito neste canal. Deus é maior e te abençoe grandemente. Estamos aqui para esta aula desta semana. A classe é Juniores, o tempo dos juízes. E hoje é a lição de número 7. Vamos orar ao Senhor? Querido Deus, obrigado pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez novamente juntos, ó Deus, para aprendermos mais da Tua palavra e para entregá-las e passá-las e ensiná-las aos nossos alunos, aos pequenos que o Senhor tem colocado nas nossas mãos. Senhor, venha nos dar graça, sabedoria, unção. Fala conosco nesta mais uma aula e com os nossos alunos, que saiamos revigorados e renovados, Pai, pela Tua presença. É em nome de Jesus que pedimos e agradecemos por tudo, ó Deus. Amém. Lição de número 7. Gideão enfrenta os midianitas. Que legal! É uma aula que encontra-se no livro de Juízes, no capítulo 6 e capítulo 7. Um grande moço de Deus, esse Gideão. Ele enfrenta os midianitas, não só eles, mas também os amalequitas e os filhos do Oriente. Diz-nos a palavra do Senhor que Israel novamente fez o que era mal aos olhos do Senhor. O Senhor os entrega na mão desses povos, inclusive os midianitas. E eles começaram a oprimir. Os midianitas eram povos nômades, não tinham moradia fixa, viviam pelos desertos, pelas montanhas. E eles eram saqueadores. E eles vinham até Israel juntamente com esses outros povos. E diz-nos a Bíblia que eles destruíam tudo, devastavam Israel, destruíam a lavoura, levavam tudo que Israel plantava e que já estava na hora de colher, eles levavam tudo. Mas o anjo do Senhor, mas o próprio Deus, encontra um rapaz que estava, sim, com medo. A nossa lição aqui nos diz, olha, no segundo parágrafo, nesta ocasião, o anjo do Senhor apareceu a Gideão. Este servo do Senhor estava escondido, malhando trigo no lagar com medo dos midianitas. Então o anjo do Senhor o encorajou e disse: O Senhor é contigo, varão valoroso. Vai nessa tua força livrar Israel dos filisteus. Ah, mas se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? O que é feito das maravilhas dos nossos antepassados? Mas o Senhor encoraja ele, fala, vai nessa tua força. Mas eu, Gideão diz para o anjo, sou o menor na casa do meu pai e a minha família é a mais pobre de Manassés. O Senhor não está escolhendo posição, não está escolhendo raça, cor, ou seja como for. O Senhor quer realmente o menor, porque o Senhor pega as coisas que não são para confundir com as que são. Gideão se julgava ser o menor, incapacitado. O Senhor não chama os capacitados, mas Ele capacita os escolhidos. Se Ele te chamou, querido professor, Ele te capacita. É Ele que te chamou, Ele te usa, Ele te fortalece. Basta você buscar, dedicar e fazer com amor para esse Deus maravilhoso. E Gideão então fica maravilhado e diz, espere aqui que eu vou buscar um presente. E Gideão foi buscar bolo, pães, carne, caldo. E o anjo diz que ele colocasse na penha. E ele coloca, e o anjo toca com a sua espada. E ali há aquele fogo,
aquela oferta foi recebida e o anjo desaparece. E então Gideão fica, né, com aquela responsabilidade, com aquela missão. Era um jovem de Deus, era um jovem como você, como os nossos alunos, como nós que estamos buscando ao Senhor. Não somos perfeitos, temos momentos que sentimos medo, como Gideão, mas o Senhor nos encoraja. O Senhor era conosco, é conosco e era com Gideão. E então Gideão vai fazer prova e diz para o Senhor: se é realmente através da minha mão que o Senhor vai livrar a Israel, eu peço alguma prova. Gideão era um moço humilde, era um moço que tinha fé e que tinha convicção e obediência. E existiam isso na vida de Gideão. Aí ele diz para o Senhor: se nessa noite eu colocar um velo de lã, eu peguei aqui, professores, algodão, que eu achei mais fácil. Mas leva para a sua classe, é bom mostrar, deixar os alunos ver, entender, se puder até ilustrar essa história de Gideão com os próprios alunos, ou seja, encenar com eles, vai ser lindo, vai ser maravilhoso. Escolhe um para ser Gideão, o outro para ser o anjo, e os midianitas, e assim vai ser lindo. E aí, Gideão falou: eu pego esse velo de lã e vou colocar lá fora. E nessa noite, eu peço que o orvalho caia somente no velo de lã e que toda a terra ao redor esteja seca. E quando Gideão acorda e vai lá ver, o velo de lã estava completamente encharcado, completamente molhado, assim como ele pediu, ao ponto dele espremer, olha só, e dar uma taça cheia de água. E ele ficou maravilhado, ele ficou feliz. Só que ele pede mais uma vez. Ele fala: não se acenda, Senhor, a tua ira contra mim, mas agora eu peço ao contrário esta noite. Que nesta noite toda a terra esteja molhada pelo orvalho da noite. Explica para as crianças: o orvalho é aquela umidade que cai sobre a terra, o sereno, né? E que o velo de lã esteja seco. E quando Gideão acorda e vai lá ver, o velo de lã estava seco, totalmente seco, e a terra molhada. Assim eu creio que será por minha mão que irei livrar Israel das mãos dos filisteus. E então Gideão continua a sua tarefa e ele toca a buzina. Aqui no versículo de número 34 do capítulo 6, diz assim, mas antes disso, Gideão derrubou o altar de Baal, que era do pai de Gideão. Olha a situação que os israelitas estavam. Mas o Senhor fala para ele derrubar e ele derruba. E ele levanta no lugar um altar ao Senhor, Deus vivo de Israel. E naquele lugar, Gideão chamou: o Senhor é paz. Porque o povo ficou revoltado, derrubaram o altar de Baal. Mas o pai de Gideão falou: se Baal é um Deus, ele mesmo ia se defender. E aí o povo começa a entender que precisa voltar ao Deus vivo, derrubar altares daqueles que não nada trazem de bem. Pelo contrário, deuses estranhos, deuses abomináveis aos olhos do Senhor.
E então, diz aqui o versículo 34, o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, o qual tocou a buzina, e os abiesitas se juntaram após ele. Então ele envia mensageiro, chamando outras tribos, outros homens. E aí ele faz a prova com Deus, do velo de lã que eu acabei de mostrar. E aí ele ajunta o povo. Oh, glória! Junta o povo, Gideão. Aí quando ele ajunta, vieram 32.000 homens. Escreve aí na lousa, professor, 32.000. Ou numa plaquinha, ou numa folha. 32.000 homens. Aí o Senhor fala, Gideão, é muita gente. Para que Israel não venha se engrandecer e dizer, e se gloriar, e dizer, a minha mão me livrou. Fala aí, Gideão, faz um apelo. E diga assim, os covardes e medrosos, voltem para suas casas. E quantos voltaram? Escreve lá, 22.000 voltaram, mas ficaram 10.000. E o Senhor ainda diz para Gideão, é muita gente ainda, Gideão, 10.000 homens. Faz assim, Gideão, leva eles a beber água no rio, no riacho. E vão todos aqueles 10.000. Bebem água. E eles começam a beber. E o Senhor diz para Gideão, aquele que se deitar praticamente na beira da água, do riacho, e beber água como lambe o cão, a água, você põe à parte. Agora, aquele que beber a água, trazendo ela agachado e trazendo ela à sua boca, você põe à parte também e olhando, e é preparado. E assim Gideão fez. E o número desses que trouxeram a água à boca eram 300. É com esses, Gideão. Gideão e os 300. Toca a buzina, Gideão. É os 300. E aí eles vão para a guerra. Ah, mas é impossível vencer aquele exército que vinha contra eles. Era muito numeroso. Quando eles subiam ali em Israel, eram como gafanhotos, como areia do mar, está dizendo aqui. Ah, era muita gente. Mas o Senhor é maior. Mas o Senhor não está vendo quantidade. Ele está procurando qualidade. Aquele que o busca com sinceridade. Aquele que está disposto a ir, aquele que se entrega. E o Senhor põe por terra o medo, e Ele encoraja, e Ele anima. Anima seus alunos através desta palavra, professor. Diga a eles que o Senhor é com eles. O Senhor é contigo, professor. Vai nessa tua força. Você é bênção na vida dos seus alunos. Você nem tem ideia o quanto esta palavra tem caído no coraçãozinho deles. E aí Gideão vai para a guerra com os 300. E Gideão diz a eles, e que cada um tomou consigo a buzina. Aleluia. Glória a Deus. Vou ler aqui o versículo para vocês. Já no capítulo 7, Gideão reparte esses 300 em 3 esquadrões de 100. 3 equipes de 100. E cada um nas suas mãos. Buzinas. Sim, leva buzinas. Que mais? E cântaros vazios. Cântaros, professor, inventa algum cântaro aí. Esse aqui foi feito de papel. Olha, um cântaro. Ou você pode fazer de papel origami. Tem vários modelinhos aí na internet.
o cântaro vazio e com tochas neles acesa. Vai, Gideão, é assim. E Deus na frente. Oh, glória! Deus é conosco nas nossas batalhas, nas nossas lutas que enfrentamos aqui nessa terra. Ele é conosco. Ele é contigo, professor, e com seus aluninhos. Vamos lá. E Gideão vai. E perto da meia-noite, foi nesse horário que eles chegam próximo ao território onde os inimigos estavam acampados. E ali, com ordem divina, eles começam a tocar a buzina. Você pode levar essas trombetinhas, essas buzininhas bem simplesinho, cornetinha, né? Ó. Usa a sua imaginação aí, professor. Agita a classe. Cornetinha de papel, não importa, mas leva aí, porque o cântaro de papel, mas tem uma cornetinha aqui dentro. O cântaro, a corneta. E eles começam a tocar, e eles quebram o cântaro, e dentro do cântaro tem a tocha acesa. Oh, glória! Quebrou o cântaro, imagine que barulho que foi. Tochas acesas agora ali na escuridão, e buzinas tocando. Essa daqui tá até mais forte, ó. E os inimigos começam a ficar confusos e começam a lutar entre eles, e aquela correria, aquele desespero, e fugindo para todo lado. E o Senhor é conosco. E o Senhor é conosco. Oh, glória! E esse povo vence, e a vitória é grande, e o povo corre, e os reis deles, ou seja, os príncipes dos midianitas, são destruídos, e esse povo de Deus consegue, alcança a vitória da parte de Deus. O Senhor tem tocha acesa para ti. O medo vai embora, todo desânimo, e a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Gideão, apenas com 300, venceram essa batalha com esse povo tão grande e numerosos, mas a vitória foi do povo de Deus, e a vitória é sua, professor, e a vitória é sua, criança. O Senhor é contigo, você é valoroso, o medo já caiu por terra. Aqui no nosso Para Memorizar, diz assim: quando eu estou com medo, eu confio em ti, ó Deus Todo-Poderoso. Salmo 56 e versículo 6. Quando você confia, quando eu confio, assim como Gideão, com humildade, com fé, com obediência, alcançou a vitória e o medo caiu por terra. O objetivo, professor, mostrar que Deus fortalece os seus servos para vencer batalhas difíceis. E a paz veio, a serenidade veio, a calmaria veio por 40 anos sobre Israel, pelas mãos de Gideão. O Senhor é contigo, vai nessa tua força. Deus te abençoe.